OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho o prazer, a honra de hoje contar com a professora Luciana Sabatini, com a professora Maria Luísa Bailo Turga e com o professor Rodrigo Sayegh. Todos são advogados, militam na advocacia e, principalmente, fazem parte do Instituto do Capitalismo Humanista Acadêmico. É um prazer estar com você, Luciana, com você, Maria Luísa, e com você, Rodrigo, nesta nossa entrevista sobre o capitalismo humanista. Professora Luciana, conta um pouco como surge o capitalismo humanista. Muito obrigada, professor Manuel Henriques Garcia. Gostaria de saudar a todos, primeiramente, que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui e contar um pouquinho da história do capitalismo humanista, que é uma história tão bonita, na qual o senhor teve um protagonismo e uma parte essencial. Bom, o capitalismo humanista é uma teoria que nasceu na PUC de São Paulo e ela foi elaborada pelos professores Ricardo Sayegh e Wagner Balera. Ou seja, ela é uma teoria que nasce como uma teoria jurídica, mas ela é uma teoria multidisciplinar. Ela é uma teoria que pode ser aplicada e tem aplicação concreta e prática a diversos campos de conhecimento, como a economia, na qual a participação de economistas como o senhor, que muito participou, adicionou e engrandeceu, principalmente com o índice do IKPH e demais trabalhos, como agora um trabalho importante de impacto social e econômico da nova lei do superendividamento, a Lei Cláudia Lima Marques, se mostra fundamental. E fundamental para quê? Qual é o objetivo dessa teoria do capitalismo humanista que nasce na PUC de São Paulo e traz dentro de si essa interdisciplinariedade necessária, essa imbricação de diversos ramos de conhecimento, como engenharia, economia, direito, história, filosofia, entre outros. É a concretização de uma sociedade fraterna, ou seja, nós queremos, com o capitalismo humanista, que nasce na PUC e depois cria o Instituto do Capitalismo Humanista, que busca concretizar direitos humanos em sua dimensão econômica, posicionando o humanismo, posicionando a concretização de valores fundamentais e humanos que estão positivados por meio de nossa Constituição, através do artigo 170, através do artigo 3º, através do artigo 1º e do artigo 5º, implementar e evitar o que a gente costuma chamar de refúgio do capitalismo, os malefícios do capitalismo, reinserindo o homem e recolocando em uma posição de reestruturação econômica aqueles que foram expulsos de um sistema econômico economista têm uma oportunidade a um novo olhar, a uma reinserção. Isso seria, assim, ao meu ver, uma interpretação possível do que nós estamos tentando concretizar. Depois do Instituto do Capitalismo Humanista, surge a nossa comissão, que é uma comissão acadêmica.
E essa comissão acadêmica, ela é voltada à pesquisa, à difusão da filosofia, estudo, e nós objetivamos novas práticas. Por isso que a interdisciplinariedade com a economia, com a engenharia, com a filosofia, ela nos é fundamental, porque nós temos uma possibilidade de crescimento e nós temos um objeto de estudo que ele é multidisciplinar por natureza. É uma teoria que nasce jurídica, mas carrega em si essa interdisciplinariedade que lhe é natural. Como prova as próprias teorias e concretizações materiais que o professor Manuel Henriques Garcia faz com seus estudos. Seu estudo de índice de IKPH aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, alçado a política pública, indicador de política pública para a retomada econômica da Covid. Será que eu me fiz clara, professor? Com toda certeza, professora Luciana. Professor Rodrigo Sayegh, a missão do Instituto do Capitalismo Humanista e também o papel do IKPH acadêmico. Professor, primeiramente, queria agradecer a oportunidade do senhor dar esse espaço aqui para a gente hoje falar sobre essa missão, essa bandeira que o senhor, o professor Ricardo, o professor Wagner, a professora Cláudia e inúmeros outros professores do mais alto escalão da academia do brasileiro estão carregando. E deram essa oportunidade de nós participarmos. Que a missão do capitalismo humanista, professor, se eu pudesse resumir em algumas poucas palavras, é não deixar ninguém para trás. O sistema capitalista, quando ele veio, ele nasceu na sua incepção, ele buscava trabalhar com a liberdade do ser humano e trazer, através dessa liberdade, o bem para todos. Você faz o bem para você e você automaticamente ajuda o próximo, que vai estimular o próximo a fazer o seu próprio bem também. Só que esse sistema, como a Lu brilhantemente expôs, antes de mim, e eu tenho o privilégio de estar rodeado dessas brilhantes mentes, é justamente que esse sistema ele se mostrou excludente. O sistema capitalista, na sua forma pura, se mostrou excludente. Porque a pessoa, até por uma parte da sua necessidade de buscar sua própria sobrevivência, ela olha para o próximo e fala: se lasque você, eu vou cuidar do meu. E o capitalismo humanista, professor, se fosse assim trazer para essa realidade, é mostrar que não precisa fazer isso, que ninguém precisa ficar para trás. Que você ajudando o próximo, você consegue se ajudar. Você consegue estimular não somente o crescimento e o desenvolvimento daquela pessoa, mas o seu próprio crescimento e desenvolvimento. Tem até uma coisa que eu acho, que eu vi muito nos Estados Unidos, quando eu tive a oportunidade de estudar lá, que tinha uma frase que o meu professor de Direito Econômico, ele falava, que era, na época de crise, você tem duas escolhas. Ou você chora ou você vende lenço. E quando você vende lenço, você está ajudando alguém a ir para frente e avançar. E você volta tudo de novo. Então, essa perspectiva de você estar pelo próximo, de você lutar pelo próximo, na busca de um país desenvolvido nacionalmente, erradicador da pobreza e das desigualdades sociais, criando essa sociedade fraterna, justa, livre e solidária, é justamente cumprir a promessa que o nosso Constituinte fez lá em 88, quando ele criou o nosso sistema legal e jurídico brasileiro. E essa é a missão do Instituto do Capitalismo Humanista, que é protagonizado por professores como o senhor, e como a professora Cláudia Lima Marques, e como o professor Ricardo Sayegh, e como o professor Wagner Balera, e inúmeros outros professores, professora Viviane Celos. Enfim, se eu for aqui citar todos os professores, a gente fica aqui só falando disso. Mas é justamente nessa perspectiva de não deixar ninguém para trás.
de sempre buscar e proteger o próximo. E dentro desse sistema capitalista, garantir a liberdade do próximo, mas ao mesmo tempo mostrar para ele que ele, na sua condição de irmão, tem que ter o seu futuro garantido. E o capitalismo humanista acadêmico, professor, assim, apenas para resumir, foram um bando de jovens que se inspiraram na mensagem desses professores e decidiram se unir para carregar essa bandeira e assumir a posição do jovem, que é justamente essa, do famoso cara pintado, de carregar a bandeira e tá aí na linha de frente, fazendo essa diferença e mudando o país. Era isso, professor. Só agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com o senhor, os demais colegas dessa luta aqui, até que infelizmente a gente não conseguiu trazer todo mundo, né? Mas só para fazer essa menção a Marcelo, ao João, ao Henrique e a todas essas pessoas assim que estão nessa luta constantemente para justamente não deixar ninguém para trás. Era isso, professor. Bom, eu tenho a dizer que a professora Luciana foi muito generosa, citando meu nome algumas vezes, e vou dizer que não sou merecedor digamos, da questão do índice. Eu me lembro muito bem o dia que eu recebi um telefonema do professor Ricardo Sayegh, me convidando para ir até a casa dele, e ele me apresentou ali um rol de premissas do artigo 170, e o que ele queria saber apenas, então, somente sobre as pontuações. Ou seja, o que eu tenho a dizer que o pai do capitalismo humanista é o professor Ricardo Sayegh, que depois foi ajudado pelo professor Wagner Valera para escrever um livro espetacular sobre o capitalismo humanista, e também no tocante ao IKPH, o índice, dar os méritos ao próprio professor Ricardo Sayegh, que foi ele o grande idealizador. Assim como foi ele, o professor Ricardo Sayegh, o idealizador para que a capital paulista, São Paulo, o município de São Paulo, seja o primeiro município do Brasil e do mundo em que será necessariamente aplicado o capitalismo humanista no momento em que se discutirá o orçamento do município. Ou seja, as políticas sociais dirigidas aos mais vulneráveis serão necessariamente tomadas nesse momento do tempo. Então, eu apenas digo, tive um papel, e o meu papel como economista é que nós, economistas, na teoria do desenvolvimento econômico, trabalhamos exatamente na mesma direção. Não queremos deixar ninguém para trás. O que procura o desenvolvimento econômico? Procura eliminar a pobreza, procura diminuir as desigualdades sociais, de renda, de sexo, de preconceitos. Isso aí é possível com o desenvolvimento econômico ser erradicado. Então, eu tive um papel, a meu ver, secundário, porque os méritos devem ser dados necessariamente ao professor Ricardo Sayegh e ao professor Wagner Valera. Mas falei um pouquinho a mais e vou pedir um segundinho para o nosso telespectador, nossa telespectadora, e já retornamos. O que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, prezada telespectadora,
prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação, a honra de contar com a professora Luciana Sabatini, com a professora Maria Luísa Bailo Torga e também com o professor Rodrigo Sayeg. Falei no bloco anterior que a cidade de São Paulo é a primeira cidade brasileira que terá necessariamente que praticar o capitalismo humanista, e lembro a todos que isso se deveu graças à atuação do nosso querido, à época, vereador Eduardo Tuma, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do município, e também ao nosso querido prefeito, que já não está entre nós, está junto ao Oriente Eterno, Bruno Covas. Mas feitas estas colocações, vou falar com a professora Maria Luísa, dizendo a ela o seguinte, que o capitalismo humanista alcançou um momento de concretude bastante forte quando nós ficamos juntos, cerramos fileiras com a professora Cláudia Lima Marques e contribuímos dentro do que a gente podia fazer, e estamos muito felizes porque tudo deu certo na medida em que a lei do superendividamento foi aprovada pelo Congresso Nacional e, é claro, damos o nome dessa lei à nossa querida professora Cláudia Lima Marques. Ou seja, não trataremos mais da lei do superendividamento, mas sim da lei Cláudia Lima Marques. Conta um pouco essa questão, professora Maria Luísa, dos superendividados, enfim, o que a lei permite fazer em prol desse conjunto de inumerável de pessoas que estão numa situação extremamente difícil. Bom dia, professor. Realmente é uma grande satisfação estar aqui presente hoje ao lado dos meus queridos colegas e amigos, Rodrigo e Luciana, e poder tratar desse tema tão importante, não só para o capitalismo humanista, mas para toda a nossa sociedade. De fato, essa recente promulgação da Lei 14.181, que faz algumas alterações no Código de Defesa do Consumidor e traz a prevenção e o tratamento do superendividamento para o nosso sistema jurídico brasileiro, é uma vitória de todos nós. E como vai ficar bem claro a partir do que eu vou expor, essa lei ela é multidisciplinar, ela é transdisciplinar, e para que a gente possa trazer uma efetividade para aquilo que ela disciplina, nós vamos precisar desses constantes diálogos entre direito, economia, a psicologia, os assistentes sociais, contabilidade, enfim, justamente porque é uma lei com esse cunho social que é tão importante esses diálogos que o senhor hoje nos oportunizou aqui, né, estudantes do direito, todos nós acadêmicos, poder conversar com economistas sobre essa lei. Então, fazendo uma pequena reflexão, aqui no Brasil, o que poderia levar ao superendividamento? Nós temos aqui uma grande facilidade de obtenção ao crédito. E também outra situação que leva ao superendividamento são o que a doutrina costuma chamar de acidentes da vida. Então, é aquela pessoa que teve a redução da sua renda, a pessoa que se tornou desempregada, ou inclusive que se divorciou, também em situações de morte ou de doença na própria família. E aqui no Brasil nós temos uma situação bastante peculiar, porque nós temos um número elevado de idosos hoje em dia, e se nós formos olhar para pesquisas, esse número está cada vez mais crescente. Além disso, nós temos analfabetos funcionais, e essas pessoas, elas são hipervulneráveis quando nós estamos diante dessa concessão fácil de crédito aqui no Brasil. E a partir de 2004, então, estudos sobre o superendividamento começaram a ser realizados justamente no meio acadêmico. Vejam que importante o estudo acadêmico, como ele pode realmente transformar a própria sociedade, né? A partir de 2004, começaram estudos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a partir de alunos orientandos da professora Cláudia Lima Marques.
Desde aquela época começaram a surgir pesquisas acadêmicas e projetos de lei que pudessem tornar viável futuramente um projeto piloto que foi implementado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já para um tratamento de superendividamento no ano de 2007. E depois, em 2012, foi apresentado o projeto de lei 283, que visava já alterar algumas disposições do CDC para acrescentar essas questões atinentes à prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 2015, esse projeto ele foi aprovado no Senado e ele recebeu o número de 3515. A partir do ano de 2020, em função da pandemia, se tornou mais evidente a necessidade de aprovação urgente desse projeto, justamente por causa desses acidentes da vida. Nós tivemos um número maior de desempregados, maior de pessoas com redução da sua renda, pessoas enfermas e mortes. Então, se começou esse movimento de fazer seminários e discussões sobre a necessidade urgente de aprovação dessa lei. E, finalmente, agora, no ano de 2021, a lei foi aprovada e recebeu esse número, a 14181. E o que seria, afinal, o superendividamento? O artigo 54A do Código de Defesa do Consumidor, ele traz esse conceito, que é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, e é importante aqui essa ressalva de ser uma pessoa natural, né, uma pessoa física, de boa fé, de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial. E aqui já vem essa primeira conversa que o direito tem com a economia. E nós devemos muito ao senhor, professor, uma primeira ideia quantificada do que seria o mínimo existencial. Quando nós pensamos juridicamente, o mínimo existencial é aquele mínimo de dignidade, são as despesas mínimas que uma pessoa tem para a sua subsistência. Mas como calcular isso de uma maneira que torne viável economicamente? A gente vê quanto que uma pessoa poderia ter de valor para pagar as suas dívidas e para sobreviver literalmente. Então, o professor Manuel, ele fez considerações sobre gastos de consumo das famílias brasileiras superendividadas e ele verificou através de estudos que, em média, essas famílias recebem 3 salários mínimos mensais e que aproximadamente 65,51% da renda disponível dessas famílias era dirigida para gastos de consumo de sobrevivência. Ou seja, aproximadamente 35% poderia ser disponibilizado para o pagamento de dívidas. Aqui a gente já tem essa primeira importante conversa entre o direito e a economia. E a lei, ela é muito relevante para o capitalismo humanista, primeiro porque o capitalismo humanista sempre participou de toda essa caminhada do projeto de lei, desde o início da trajetória, tanto com estudos quanto com pesquisas como essa do professor Manuel, e principalmente porque a lei, ela traz exatamente isso que os colegas estavam falando no bloco anterior. Ela visa não deixar ninguém para trás. Essa lei, ela veio para combater a exclusão social dentro da sociedade de consumo. A pessoa que está superendividada, ela acaba saindo do mercado de consumo. E isso é ruim não só para ela, mas para todo o mercado em si, porque essas pessoas deixam de consumir. Então, essa lei, ela traz a reinclusão da pessoa superendividada. Ela resgata a dignidade da pessoa humana. E é exatamente isso que o capitalismo humanista, ele prega. É essa conversa entre o capitalismo, o sistema capitalista, ou seja, é possível a concessão de crédito, mas um crédito que seja consciente, um crédito que seja pensado também nas condições econômicas daquela pessoa que está procurando o crédito. Sempre pensando, não vamos deixar ninguém para trás. E aqueles que estão superendividados, vamos resgatar e reincluí-los no mercado de consumo. Professor, eu agradeço mais uma vez e fico à disposição. Muito obrigado pela participação. E estamos chegando ao final do programa, mas ainda dá um tempinho para passar a palavra para a professora Luciana e para o professor Rodrigo para considerações finais. Primeiro, professora Luciana.
Um minuto para cada um. Eu gostaria de agradecer, professor. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela possibilidade do diálogo e, mais importante, muito obrigado por sermos todos irmanados nesse objetivo comum, que é um objetivo de concretização da dignidade humana, através do direito, da economia, da engenharia, com o professor Pazini e de tantos outros. Muito obrigado mesmo. A minha mensagem final é de gratidão. Obrigado, professora. Professor Rodrigo Sayegh, para suas considerações. Professor, minha mensagem também é de gratidão e também, assim, para até, se o senhor me permitir, encerrar com essa mensagem, porque essa lei do superendividamento, que é a prova viva que o capitalismo humanista funciona, que é a prova, se existe uma prova do sistema do capitalismo humanista, é esse diploma legislativo. É uma coisa, professor, que nem mesmo os Estados Unidos conseguiram resolver. O Brasil, por um momento, foi o farol da humanidade. Quando a gente promulgou essa lei, que carinhosamente tem e merece mesmo todo esse nome de Lei Cláudia Lima Marx, mas o Brasil, ele foi, por um momento, o farol da humanidade. Ele comprovou que ninguém fica para trás. Pelo menos por esse momento, quando eles passaram essa lei, eles provaram que a gente vai cumprir essa promessa do Constituinte. E era essa mensagem que eu queria deixar assim, no encerramento. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com o senhor, com a Lu e com a Má aqui, discutindo esse tema que é tão relevante. E apenas deixar mesmo essa mensagem para que sempre que a gente tiver um momento de desespero, especialmente nessa época tão tenebrosa que a gente está a viver, é para deixar mesmo essa mensagem de esperança, que por mais, às vezes quando tudo parece mais escuro, ainda tem uma saída. Então era isso, professor, era só isso que eu queria deixar como consideração final. Bom, eu agradeço a professora Luciana, a professora Maria Luísa, a você, professor Rodrigo Sayegh. Agradeço a presença de vocês e também agradeço aos nossos telespectadores e digo a eles até o próximo programa.